Aprenda, toda vez que você chegar num culto de doutrina, a estar com a Bíblia aberta e seja bereano e analisar os textos bíblicos. Capítulo de número 1, versículo de número 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aí ele vai falar, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Que é isso, pastor? Essa região é uma região daquelas igrejas que Paulo não alcançou. Então Paulo foi, digamos, para o norte da Ásia. Ainda ficou faltando o sul, o oeste e o leste. Era uma região bastante grande. E Pedro, então, ele vai mandar essa carta para os eleitos, para os despenseiros ou forasteiros e para aqueles que estão na diáspora, que ele vai usar a palavra aqui traduzida para o português como dispensão. A gente vai já ver algo sobre isso aqui. Uma coisa que é interessante, que essa carta e esse Pedro que escreveu, são muitos questionamentos que tem sobre essa carta por alguns pontos. Primeiro, o autor da carta vai pesar muito até o século XIX. Olhe para mim aqui, essa parte introdutória histórica. Até o século XIX, ninguém questionou que Pedro era o autor dessa carta. Mas depois, alguns teólogos liberais começaram a questionar que esse Pedro aqui, ele não era o autor dessa carta por um ponto muito fundamental. Pergunte qual? Porque o grego dessa carta, a língua, o grego koiné, que foi escrito no Novo Testamento, ele é o grego mais difícil de todo o Novo Testamento. Viu? Ele é um grego clássico. Nem o de Paulo bate nesse aqui de tanta perfeição. Regras gramaticais, verbo todo sentido certinho. Ou seja, quem é contra a autoria petrina vai dizer como é que um pescador, um homem letrado, como diz lá em Atos, vai descrever uma carta tão apurada. Vão nascer algumas defesas. Capítulo 5, versículo 13 da carta, ele tem um homem chamado Silvano. Silvano, ele é o mesmo Silas, que fez as viagens missionárias com Paulo. Aqui, ó, aquele que se encontra na Babilônia também eleita, vos saúda como, desculpa, irmã Sandra, capítulo de número 5, versículo de número 12. E esse Silvano aqui, no versículo de número 12, está ali o nome dele bem ali, ó, por meio de Silvano, ele é o mesmo Silas que andou com Paulo. E Silas, esse Silvano aqui, ele era um homem intelectual, ele era um homem erudito, ele era um homem muito inteligente. Então, ele provavelmente foi amanuense de Pedro nessa carta. Pedro ditava e Silvano escrevia. A outra via que nós podemos defender a autoria petrina, como diz o Dr. Hernandes Dias Lopes no seu comentário sobre Pedro, o Dr. Hernandes Dias Lopes vai dizer, são duas possibilidades. Primeira, Silvano, Lucas, erudito, homem de muita categoria, teólogo apurado, ou o próprio Espírito que o inspirou para escrever a carta foi o responsável por esse grego ser um grego tão apurado. Na verdade, esse problema também nós temos na carta de João, porque João vai usar termos filosóficos muito difíceis, e as pessoas vão dizer que era muito difícil dar essa autoria para ele. Só que, escute, Policarpo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Eusébio de Cesareia, que são pais da igreja, todos esses homens, e isso vai pesar muito, muito, muito aqui, vão dizer que essa carta foi escrita por Pedro. Então, toda a igreja que é reformada, ou que tem uma teologia ortodoxa, não liberal, vai acreditar que o autor dessa carta aqui foi o apóstolo Pedro. Um outro ponto rapidinho para me frisar aqui, eu não tenho tempo, desculpe que eu me empolguei no louvor hoje, eu confesso, mas olhe para mim aqui, algumas regiões do mundo não têm o mesmo canon que a gente tem. Como assim, pastor? Por exemplo, olha, o canon é a lista dos livros inspirados, o Oriente tem um, o Ocidente tem um, a igreja anglicana tem um, a igreja ortodoxa tem um, a igreja judaica tem um, a igreja católica tem um, ou seja, cada região em determinado lugar do mundo aceita o livro inspirado ou não. Por exemplo, tem partes anglicanas que não aceitam a carta de Pedro e o Apocalipse como um livro inspirado. Então você pode ir em determinado lugar do mundo, ali tem cristãos, tem o quê? Mas eles não consideram a carta de Pedro inspirada. Lutero, quando ele foi fazer o canon para o alemão, ele tirou a carta de Tiago e a carta do Apocalipse, o livro do Apocalipse. Lutero não deu canonicidade a esses dois livros. Ele dizia que a carta de Tiago era uma carta de palha, porque ele estava desfazendo do que Paulo ensinava, e dizia que a carta do Apocalipse também não era, que o livro do Apocalipse escrito por João não era também um livro inspirado. Muito bem, um autor muito conhecido chamado Winnie Kummel vai dizer que essa oposição que a carta
tinha um grego impecável. Esse autor diz que o grego de Pedro é um grego impecável. Só que Simon Kistemaker vai dizer não, que a tradição toda dos pais da igreja vai pesar e que o autor foi o apóstolo Pedro, o pai do colégio apostólico, o seguidor de Jesus. Só para você ter uma ideia, como Pedro é importante nas Escrituras, eu vou trazer um dado muito importante, que só quem estuda tem. Só fala o Senhor da glória. Só mais forte um pouquinho, por favor. Isso. O nome de Paulo aparece 162 vezes no Novo Testamento. Vocês estão ouvindo? O nome dos apóstolos juntos aparecem 142 vezes no Novo Testamento. O nome de Pedro aparece mais de 200 vezes. Só para você ter uma ideia, como Pedro ele é um camarada central aqui. Quem é esse Pedro? Pedro, filho de João, empresário da pesca, nasceu em Betsaida, se estabeleceu casado em Cafarnaum, cidade pesqueira, do norte da Galileia, mas ele era filho de João. Ele, juntamente com os filhos de Zebedeu, viraram empresários da pesca e Jesus tirou eles da pescaria de peixe para pescar em homens. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Pastor, para quem foram esses destinatários? Como a carta não foi escrita para uma igreja ou para um homem, uma carta pessoal, mas foi escrita para uma região, vai se entender aqui que ele vai usar esses termos. Por exemplo, ele vai escrever os forasteiros dispersos, aí ele vai colocar o ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O que significa isso? Isso aqui são partes onde todo o Império Romano na Ásia dominava. Então, a parte que Paulo não foi, Paulo foi ao norte. Paulo foi para onde? Então, ficaram outras regiões que precisavam receber o Evangelho. Então, Pedro vai usar o que ele usa a palavra no capítulo de número 1. Eu quero que você volte para lá, que a gente vai analisar aqui um pontinho. Versículo de número 1 vai dizer, aos forasteiros da dispersão. Essa palavra dispersão é a palavra grega diáspora. E a diáspora, na Bíblia, ela significa a saída de todos os judeus quando houve os cativeiros para o mapa. Por exemplo, vou pegar só o babilônico para a gente não perder tempo, mas no cativeiro babilônico de 70 anos, houve uma grande diáspora, e ali se perdeu. No Reino do Norte já havia se perdido em 722 as 10 tribos, e depois as outras tribos vão ali para a diáspora na Babilônia, e diáspora significa dispersão. Então esse primeiro termo, diáspora, que ele usa aqui nesse texto como dispersão, que é esse texto aqui, ó, apóstolo aos eleitos que são forasteiros, e essas três palavras são chaves. Que palavra? Palavra eleitos, repita, eleitos. A palavra forasteiros, repita por favor, e a palavra dispersão. Foi usada primeiro para os judeus, só que agora aqui em Pedro ela está sendo aplicada aos gentios. E olha que coisa interessante. Um autor muito interessante vai falar uma coisa muito importante, que ele vai dizer, se agora os da dispersão, aqueles que se dispersaram foram os cristãos, isso é muito bom. Por quê? Porque Deus pegou todos os crentes salvos, quem? E espalhou um monte de semente no mundo. Oh glória! E daí dessa dispersão não foi tão ruim, espiritualmente falando. Por quê? Porque aonde chegou um crente, o evangelho foi plantado. E isso contribuiu para o evangelho dominar toda a face da terra. Tem alguém aí? Diga amém. Perfeito. Só que, pastor, tem três palavras aqui que são chave. Olhe para mim. Eu estou de olho no relógio aqui. Presta atenção. A palavra eleitos é a palavra eclectos. A palavra forasteiro é a palavra paróicos. Já ouviu a palavra paróquia dos católicos? Já ouviu essa palavra? Essa palavra paróquia vem de paróquios. Paróquios significa forasteiros. Dr. William Barclay fala algo muito interessante. Ele diz assim, olha, nós vivemos numa ponte. Aonde? E ninguém estabelece a casa numa ponte. Não adianta você se apegar com as coisas daqui, porque nós somos forasteiros, o nosso lugar não é aqui. Ele diz, então, nós estamos atravessando uma ponte entre a terra e o céu, entre a vida e a morte. E quem se apega muito com isso, vai sofrer. Por quê? Porque nós somos forasteiros. Essa palavra forasteiro que está aqui nesse texto, é a palavra paróicos. O que significa paróicos no grego? Olha aqui, paróicos no grego significa exilados. Como assim, pastor? Era alguém, morador de um país estrangeiro, era alguém que estava longe do seu lar. E Pedro está dizendo que todo crente salvo, presta atenção, capítulo 1, ele mostra como a salvação acontece. E do versículo de número 3 até o versículo de número 12 do capítulo 1, ele vai mostrar como todas as ações da salvação nos alcançam. Vocês estão ouvindo isso? Só que quando chega no capítulo de número 2, ele vai falar sobre o crescimento espiritual desses crentes salvos. Ele vai fazer um contraste todo momento de crente salvo e de ímpio, de quem está em Cristo e de quem não está em Cristo, de quem se alimenta com as coisas de Cristo e de quem não se alimenta com as coisas de Cristo. A terceira e última palavra, que é a palavra dispersão, que é diáspora, ou melhor, ecléticos, que é a palavra eleitos, que significa que os eleitos, pastor, quem são os eleitos na Bíblia? Quer saber quem é? Sim ou não? Olha para o lado que tu vê um.
Se não der glória, não é, duvida. Todo eleito dá glória. Olha para o lado de novo. Aí, tá aí, ó, pronto. Segundo a Bíblia, Efésios 1:4 diz que Deus nos chamou, ou ele usa uma palavra que ela é polêmica, alguns irmãos não gostam, que é predestinação. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. João capítulo 15, versículo 16, Jesus falou: não escolheste-vos a mim, mas eu escolhi a vós e nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedindo ao Pai, crendo, ele vos conceda. Jesus, ele vai mostrar em toda a Bíblia que a eleição, ela não é algo que você conquista, que ela não é condicional a uma obra. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo fala: salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é não de obras, para que ninguém se glorie. Então a eleição é uma escolha de Deus, e não sei por qual motivo, razão e circunstância, Deus resolveu escolher você. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo de número 8 ao 12, Paulo vai dizer assim: ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Agora eu quero que você abra um texto comigo, vai lá na carta aos Romanos, desfolhe a Bíblia, por favor. Carta de Paulo aos Romanos, volta rapidinho. Ô glória, bem baixinho, meu filho. Versículo de número 29, aleluia. Só aqui para mim não perder o foco de Pedro, meu foco é Pedro hoje. Olha o que diz, Romanos 8, 29, por favor, mídia maranhense, coloca para mim aí, 8:29 diz assim, ó: porquanto os que de antemão conheceu antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Todo eleito se parece com Cristo. Prossiga, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Agora o versículo 30 é o que me interessa, já? Repita comigo, e aos que, só as frases que eu falar. E aos que predestinou, fale predestinou. A esses também diga chamou. E aos que chamou, diga justificou. E aos que justificou, diga esse glorificou. Talvez você não percebeu, mas aqui no versículo 30, Deus está mostrando o começo da tua caminhada até a tua salvação. Segura, deixa eu te mostrar. Ó, o que ele chamou, predestinou antes da fundação do mundo. O que ele chamou, a fé vem pelo ouvir a... Então todo mundo que está aqui foi chamado pela pregação do Evangelho. E os que chamou, esse também justificou. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ó, ele escolhe, ele chama pela palavra, ele justifica pelo sangue. E qual é o resultado? Ele também glorifica. Só nesse versículo ele está dizendo quando ele te chamou, a forma que ele te chamou, como te justificou. E a salvação é só uma questão de tempo para o nome dele ser glorificado. Voltando à carta de Pedro, capítulo de número 2, por favor, abra sua Bíblia comigo. Pastor Narciso, a data está escrita. Estou correndo, tá, irmão? Não tenho tempo. Robert Grunden, grande autor do Novo Testamento, marca 63 depois de Cristo. Escute, 61 e 62 depois de Cristo está sendo escrito Efésios, Filipenses e Colossenses por Paulo. Esse inteirinho aqui, como vai dizer Simon Kistemark, essa carta está sendo escrita em cerca de 68 depois de Cristo. Por quê? Porque Pedro vai morrer no martírio de Nero. Paulo morre em 64. Quando? Paulo morre em 64 depois de Cristo. Só que está nesse inteirinho, segundo a tradição, Pedro vai ser morto, crucificado de cabeça para baixo pela tradição, recebendo a culpa de Nero ter incendiado Roma. Então eles vão datar aí entre 63 e 64 a escrita dessa carta. De onde foi que ele escreveu? Coloca capítulo 5, versículo 13, só para a igreja entender isso aqui. Capítulo 5, versículo de número 13, o texto vai dizer: aquele que se encontra em Babilônia. Que Babilônia é essa? Olhe para mim, por favor. Essa Babilônia aqui tem 3 sentidos. Essa Babilônia, onde Pedro escreveu, pode ser uma pequena cidade do Egito, onde Roma tinha um quartel. Essa Babilônia aqui pode ser, João Calvino optava por essa ideia, pode ser a Babilônia de Nabucodonosor, lá na Mesopotâmia. Mas essa Babilônia, onde a maioria dos estudiosos acreditam que é dessa que Pedro está falando, é a Babilônia figurada. É a Babilônia onde Pedro está se relacionando a Roma. Quando ele chama a Babilônia, é o que João vai fazer lá no livro do Apocalipse. O mesmo método, falando em signos, falando em simbolismo. Ele está dizendo que essa Babilônia aqui é Roma. E característica dessa carta, como eu já disse, é considerada a carta que tem um grego mais apurado, e no Novo Testamento ela é chamada de carta mais pastoral. Capítulo 2, versículo de número 1, vamos lá, aleluia. Paulo vai começar dizendo assim, ó: despojando-vos. A palavra que ele usa, despojando-vos, ela não soa muito bem para quem conhece a língua original. Pergunte por quê? Porque ele está falando aqui, essa palavra despojando é a palavra apotemenos no grego. Sabe o que significa? A expressão literal, tirar uma roupa suja. Ele começa o versículo dizendo, ó: tire uma roupa suja, portanto, se despojem de toda maldade,
dolo, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicência. Aqui tem 5 pecados. Quantos pecados? Eu falo e tu repete. Diga: maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Aqui no meio dos crentes não tem isso, irmão. Que foi, irmão? Tem aqui isso? Eu pensei que não tinha. Onde tem é no meio dos crentes, irmão. Está cheio disso demais no meio dos crentes. Viu? Só que presta atenção. Quando Pedro começa a falar isso aqui é tão forte, tão maravilhoso, que ele está falando, repita comigo, de crescimento espiritual. E ele vai começar a falar que agora nós somos nova criatura, gerados pela palavra. Gerado por quê? Então, se nós somos nova criatura, gerados pela palavra, irmã Silva Letícia, nós, escute, não é Deus, nós precisamos arrancar isso aqui da nossa vida. Viu? Nós precisamos o quê? E aqui tem 5 pecados que são pecados de relações interpessoais. Nenhum pecado desse aqui, nem maldade, nem inveja, nem hipocrisia, nenhum desses pecados falam em relação a você e Deus, mas falam em relação a você e o seu próximo. Viu? São pecados que ele denomina pecados horizontais. Não é pecado que acontece assim na vertical, é pecado que acontece aqui no nosso plano. Pastor, e o que é isso? Por exemplo, aqui tem 5, repita: maldade. Não, fale grego, que fica mais bonito, diga kakia. Não é caca não, é kakia. Essa palavra maldade, a palavra kakia, significa, escute isso aqui, vontade intencional de fazer o mal contra o próximo. Calma. Deus não vai revelar nada além do que você não possa entender. Segunda, a palavra dolos. A palavra dolo no texto é a palavra grega dolos. Sabe o que significa dolos? Olha só, a primeira maldade é vontade intencional de fazer algo contra o próximo. Tem gente que a boca dele espuma e o coração acelera de ver alguém se dando mal. Viu? E esse infeliz está todo culto levantando a mão, chorando e falando em língua estranha. Eu sou tentado a entender que essa língua estranha é do diabo, irmão. Verdade mesmo. E não me olhe com o olho arregalado. Por quê? Porque o Espírito Santo não pensa e não maquina pensamentos contra o próximo. Não tem como. A palavra dolo significa intenção de fazer o mal. Escuta isso aqui, E essa intenção, esse dolo aqui é ocultar isso nas palavras e nos gestos. É o famoso duas caras. É o irmão que conversa contigo, te mostrando uma coisa, mas quando tu vira, meu irmão, o chifre cresce. Por quê? Porque aqui olha o que Paulo está falando. Agora, vocês são gerados pela palavra. O que ele quer de pastor? Eu só vou te adiantar para você entender logo, mas antes de eu explicar as outras palavras. Aqui tem 5 pecados. Quantos pecados? Paulo está dizendo: quem já nasceu de novo não vive na prática disso. Segura, calma. Ele não está dizendo que em algum momento eu e você não possa praticar, e nós iremos praticar algum desses pecados aqui. Nós somos falhos. Quem aqui se reúne para orar pelo pastor? Rapaz, tem hora que a minha orelha arde, irmão. A minha costa tem hora que ela arde. Porque o que crente gosta de fazer, estou dando eu como exemplo para não dar outro. O que crente gosta de fazer é falar mal do outro, irmão. Se reúne para falar mal do outro e diz que nem... E depois quando ele... Olha como é. Ele fala, porque aquela irmã é terrível, irmã do céu. Aquele homem, aí quando termina, já matou o irmão já está morto, já morreu 3 vezes. Ela fala assim: mas vamos orar, irmão, por ele, porque Deus vai dar vitória. Olhe para mim, a terceira palavra é a palavra hipocrisia. Hipocrisia vem de hipócrites. Sabe o que significa hipocrisia? A palavra é hipocrisis, mas ela vem de hipócrites, que significa um ator que colocava uma máscara sorrindo, que negava a intenção de trás do rosto. O que significa isso? É um fingimento, é alguém que finge ser uma coisa, mas que na verdade é por isso. Tem alguém aí? Diga amém. Que o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 4, no versículo 1, diz: irmãos, provai os espíritos, e ter discernimento espiritual só é possível através de 2 coisas. Pergunte qual? Facebook e Instagram, que está consumindo toda a tua vida, o teu tempo, o teu vigor. Até dormir direito tu não dorme. O cara está dormindo, você já está cochilando 2 da manhã.
Chama um infeliz desse para vir orar 30 minutos pela igreja, pela família dele, pela vida. Discernimento espiritual só é capaz através de oração e de muita leitura bíblica. E é impressionante, irmão, eu não estou brincando, e quem é espiritual sabe disso. Olhe para mim, se você chegar aqui, pastor Gedalias, e conversar com uma pessoa que está na carne, tu está no espírito, no proferida, na verbalização, falei bonito, dá uma glória aí, irmão. Isso, olha só, forte, né? Na verbalização da palavra desse irmão, tu já sabe que aquilo ali não bate. Deus te dá um entendimento daquilo ali, porque aquela pessoa está na carne, ele está fingindo ser uma pessoa que ele não. O quarto é a palavra inveja. Inveja é fátonos no grego. Olha o que significa: querer ocupar o lugar do outro. Ah, pastor, coloca aqui Marcos 10, 41, deixa a igreja ler esse texto aqui. Isso aconteceu com os apóstolos que estavam com o próprio Cristo. Ouvindo isso, indignaram-se os 12 contra João. O texto original diz que eles ficaram com inveja. O que é isso? Porque João e Tiago, a mãe dele chegou com Jesus e falou: Senhor, no teu reino, que um sente à tua esquerda e o outro sente à tua direita. E os outros ficaram mordidos. Então tem gente, irmão, que o cara está aqui em cima, cantando, pregando, verbalizando, ensinando, e ele está lá embaixo dizendo: Senhor, a máscara dele vai cair. Por quê? Porque ele está almejando, está aqui num lugar, mas até agora, aí tem duas coisas. A Bíblia diz, dá um glória aí, que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Só que as pessoas, elas pensam que a igreja, que a vitrine, que o púlpito é só lugar de regalias. Queridos, o evangelho tem dois lados. Ele tem um lado de glória, de poder, de Deus levantar, de Deus dar poder e autoridade. Segure, mas ele tem a parte toda do sofrimento, do desprezo, do desgosto, de andar sozinho, de ser abandonado, de ser rejeitado. E essa parte as pessoas não querem. Elas querem somente a parte boa. Lembra do apóstolo Paulo? Quando o Senhor Jesus chamou ele, ele falou: Paulo, eu te chamei para ser o apóstolo dos gentios. Meu Deus, que patente, que top. Mas no mesmo versículo ele diz: e para padecer pelo meu nome. Então as pessoas, elas querem receber as regalias. Outra coisa, quando Deus estiver aqui levantando alguém, essas pessoas, elas querem ser o outro e elas querem ter o que a pessoa tem. Aí, olha, escuta, olha como é, só para me te explicar. Fulano, tu vai cantar hoje com a banda. Aí ele ora, ele jejua, ele lê a Bíblia, ele não vê o Instagram dele, ele faz um jejum total. Aí ele chega aqui e não acontece nada. Pergunte por quê. Pergunte por quê. Porque isso acontece quando Deus quer. Deixa eu te contar uma história rapidinho. João Calvino estava na Genebra, diz a história. Ele pregou um sermão tão impactante que o prefeito de Genebra falou assim: quem é esse homem? Falaram: João Calvino. Tá, reformador, tá, meu Deus. Amanhã eu quero que monte um palanque aqui, que eu quero que esse homem pregue a mesma mensagem. Eu não quero que ele pregue uma mensagem diferente, eu quero que ele pregue essa mesma mensagem. Chegou com João Calvino e falaram: João Calvino, o prefeito da cidade ficou doidinho pelo teu sermão. Aí João Calvino tufou o peito e falou assim: meu Deus, hoje que eu nem jejuei, já aconteceu tudo isso, imagine amanhã que eu vou descer. E diz a história que João Calvino foi, começou, orou, jejuou. Quando ele chegou no mesmo dia, foi pregar a mesma mensagem, sabe o que aconteceu? Nada. Porque isso acontece quando Deus quer. A hora que Deus... Aí o irmão se preparou, veio e Deus não quis fazer. Aí vem um outro irmão que no olhar dele, que na cosmovisão dele, que na visão dele, aquele irmão é pecador. Aquele irmão não tem intimidade com Deus. O irmão pega o microfone. Quando o irmão fala: irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor, o céu desce. Briga com o dono, irmão. Talvez você pode estar falando, pensando assim: pastor, o senhor está se autodefendendo. Mas quando, irmão? É o texto. O texto está tratando disso aqui. Porque quem é salvo não pode viver desse jeito. Último, diga: maledicência. Catalalha. Olha o que significa. Parece o nome de uma irmã, né? Significa falar mal. Quase sempre como fruto de inveja, e quando a vítima não está presente. Escute uma coisa: pessoas que gostam de difamar, de falar mal, essas pessoas são covardes, porque elas nunca falam para a pessoa, elas sempre chamam alguém, procuram um ouvido alheio, procuram uma pessoa que não tem Deus. E quando se junta duas serpentes, meu irmão, acabou. Por que, pastor Narciso? Porque são duas pessoas que estão tomadas pela carnalidade. E o que Pedro está tentando ensinar para essa igreja é o seguinte: o capítulo 1, as bênçãos da salvação já alcançaram vocês. Capítulo 2, vocês já foram gerados pela palavra, já são pessoas maduras, já estão começando a tomar leite. Se vocês já foram gerados pela palavra, inveja, maledicência, dolo, hipocrisia, maldade não pode fazer parte da vida de vocês como prática. Se você conhece, escute, olha para mim aqui por favor.
Se você conhece uma irmã ou um irmão, vou te dar um conselho pastoral, que vive na prática desses pecados aqui, se afaste, porque essa pessoa ainda não nasceu de novo. Sem dizer uma coisa, pergunte o quê? Ela vai falar mal da pessoa para você, e quando terminar, ela vai falar mal de você para a pessoa, porque quem usa ela não é o espírito, ou é a carne, ou é o canela fina, o resto tu já entendeu. Escute uma coisa aqui, Pedro vai dizer o seguinte, Pedro vai instruir os leitores falando uma coisa, olha que coisa interessante isso aqui. Pedro vai dizer o seguinte, abre aspas, Pedro não instrui os seus leitores a lutarem contra esses males, mas se livrarem dele. Pedro não está falando assim, ó, lute contra isso. Pedro está falando, tire a roupa suja, despoje-se disso, mande-se para o inferno. Irmão, deixa eu te perguntar, o que falar do outro trouxe para você? Sabe por que tem pessoas que não prosperam, que não crescem, que não evoluem? Não é porque elas não são boas profissionais, não é porque elas não têm uma condição intelectual ou moral, ou até mesmo um bom currículo, não é. É porque essas pessoas, elas estão tomadas de tudo isso aqui, e tem isso aqui como prática. Capítulo 2, versículo 2, por favor, olha só. Aí então Pedro vai dar uma dieta, ele vai dar uma receita de uma comida para quem quer sair disso. Agora vocês estavam mais alegres, olha aí, ó. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para... Eu não tenho dúvida que você é salvo, porque a salvação não foi conquistada pelos teus méritos. De qualquer forma, se Cristo te escolheu, tu vai ser salvo. Agora, viver uma salvação com qualidade é outra história, meu irmão. Porque escuta, tem crente que é salvo, mas ele vive em prova atrás de prova, em deserto atrás de deserto, em luta atrás de luta, e aquele abençoado e abençoada não tem uma evolução espiritual. Pedro está falando o seguinte aqui, presta atenção para mim aqui. Pedro passa, olha o que ele vai fazer, primeiro contraste, ele vai passar daquilo que nós devemos despojar, os 5 pecados, e agora ele vai mostrar para o que nós devemos desejar, o que nós devemos o quê? Escute, o crescimento espiritual decorre do que nós evitamos, e também daquilo que nós nos alimentamos. Sabe como é que tu vai evoluir espiritualmente? Quando tu evitar aquilo que a Bíblia manda tu evitar. E quando tu começar a te alimentar daquilo que a Bíblia manda tu te alimentar. Calma, que eu tenho algo forte para te falar isso aqui. Escuta isso aqui, ó. Tem duas coisas aqui, ó. A palavra inapetência, essa palavra significa falta de apetite. Falta de apetite, inapetência, significa tanto a inapetência como se alimentar com alimentos tóxicos faz mal para o organismo. Pastor, não quero comer, estou com falta de apetite, estou inapetente, isso faz mal para o teu organismo. Da mesma forma que se tu comer muito e comer mal, também o teu organismo vai ser ruim. Tem pessoas que até comem, mas não é o leite genuíno. Aleluia. Não é um leite espiritual. Presta atenção que ele vai colocar na palavra, ó. Deseje como irmão. Ele vai dar um exemplo. Isso aqui é maravilhoso. Ele vai dar o desejo de um bebê. Quem já viu o bebê mamando? Quem tem criança de peito aí, de colo? Por favor, levante a mão. Alguém tem aqui? Tem umas irmãs que tem um bebezinho. Você já viu o bebê mamando? Meu irmão, ele se afoga. Aquilo ali está tão suculento. E ele só vai acabar quando saciar. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele tem como um sensor dentro dele, não é essa palavra, mas daqui a pouco vem a palavra certa. Ele tem como um senso dentro dele, que aquilo ali está alimentando a vida dele. Então ele mama como se fosse a última vez da vida dele. Pedro está dando esse exemplo aqui, escuta isso aqui, ó. Quando o bebê está mamando, ele degusta o leite, até se afogar. Ele mama, não deseja parar até ficar saciado. Amém ou não amém? Escuta, olha isso aqui. Escuta, o fato dele já ter degustado desse leite reforça o desejo dele de querer de novo. Segura, agora lá vai. Olha aí, ó. A palavra de Deus, ela não é um trabalho. Ela não pode ser um trabalho para ti. A palavra de Deus tem que ser uma delícia. Pergunte por quê? Porque ela sacia a tua alma. Infelizmente, muitos crentes procuram crescer pegando a palavra como um trabalho, pegando a palavra como imposição. Meu irmão, tu tem que ir para esse livro como se tu fosse um bebê que está 2 dias sem mamar. Olha aqui para mim, deixa eu melhorar.
Gedalias, o que tu gosta de fazer como hobby, assim, que tu sente top mesmo? Corrida, tá. Quem gosta de natação aqui? Não, vou melhorar. Natação e corrida é só para quem já entendeu. Quem gosta de ir no shopping fazer compras? Bora, irmão, levanta a mão, pelo amor de Deus, não acredito. Olha aí, ó. Hoje eu falei para a irmã Sandra, estava no carro com ela. Eu disse assim, nós fomos comprar uma fruta aqui perto do bombeiro. Eu falei, minha filha, eu preciso ir lá no Flórida, que eu estou muito estressado. Flórida é uma loja de louça que tem bem aqui no Arterial. Eu falei, eu preciso ir lá no Flórida dar uma desestressada, que eu estou muito estressado, comprar umas vasilhinhas lá para casa. Desestressa, sim ou não? E o camarada vai com aquilo com gosto. Quando você vai fazer algo que é teu hobby, olha aí, o remo está buscando o acesso. Calma, a galera vai encher o bainão. Daqui, meu irmão, se for passar, e não pensa duas vezes, ó. 100 conto do ingresso, não quero saber. Manda esse abençoado mandar 100 conto para o missionário. Ele não manda, irmão. Não manda. Mas ele se sacia com o bainão. Ele se sacia com o cântico da remoçada. Ele se sacia porque ele gosta, é o hobby dele. Aí ele vem pegar a Bíblia, ele vai obrigado. Sabe quando tu vai ter maturidade espiritual? Nunca. Sabe quando é que tu vai ter crescimento espiritual? Nunca. Ei, querido, preste atenção. Mude a sua filosofia de vida. Você nunca vai crescer se você não estudar. E eu não estou falando só da área eclesiástica, eu estou falando de todas as áreas da tua vida. Sabe quando uma empresa vai procurar uma pessoa que tem um currículo ruim? Nunca. Sabe quando uma mega empresa vai contratar uma pessoa que não tem uma faculdade, não está especializado naquela área? Nunca. Sabe quando uma clínica vai chamar você para ser atendente se você não tiver as qualificações? Nunca. Quando uma empresa vai chamar você se você não tiver o inglês? Nunca. O problema é que a gente olha a palavra como trabalho, e a palavra é alimento. Ai, Jesus amado, levante a sua mão, pelo amor de Deus. Hoje quando eu estava, eu vou confessar para vocês, com a mão levantada, eu li isso aqui, e li o comentário, e entendi. Eu falei assim, meu Deus, Jesus, eu estou mamando a tua palavra como um bebê. Comecei a fazer, fazendo um esboço. Dá uma glória aí, irmão, para te alegrar comigo. Eu falei, porque isso aqui não é só um trabalho. Levante a sua mão que eu vou liberar uma palavra para você. Isso aqui é uma delícia, onde eu estou saciando a minha alma, crescendo, criando maturidade, criando entendimento para demonstrar. Eu profetizo que Deus vai gerar dentro de você um sentimento de leite genuíno espiritual pela sua palavra. Escute aqui, calma. Olha o versículo 2. Desejando ardentemente, olha como a Bíblia está aqui, ó. Pedro está confirmando o que eu estou falando. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o leite genuíno espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Tu só vai crescer se tu desejar isso aqui, irmão. Vou te cutucar. Olha para o teu irmão. Quanto tempo faz que tu não lê tua Bíblia? Fala que eu estou esperando. O cara não sabe nada. Não sabe defender a fé dele. Não sabe falar de coisas simples. Se acostumou a chegar aqui. A irmã Francisca está bem aqui, ó. Levante a mão aí, irmã Francisca. A irmã Francisca tem quantos anos? Com todo respeito, não sei se a senhora se incomoda em falar a sua idade. A irmã Francisca tem 62 anos. Quantos anos? Ela me manda áudios, às vezes imenso, de 5, 7, 10 minutos. Olha para mim. E eu tenho que escutar, irmão. Viu? Eu tenho que escutar. E os áudios dela, ela conta as situações que ela passa. Mas no meio dos áudios ela fala, pastor, eu estou lendo, que maravilha. Eu estou fazendo minhas anotações. E eu estou, dá glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu estou aprendendo. E eu estou. Ela fala assim, pastor, se eu soubesse que era dessa forma, quanto tempo eu perdi. Por que você acha que fulano, por exemplo, se eu fosse perguntar para vocês aqui, olha como Jesus é lindo. Se eu fosse apontar aqui no nosso altar, eu fiquei sabendo lá em Paraupebas, daqui a pouco eu conto um pedaço, se der tempo, de Paraupebas, de um bode que eu comi lá, bode. Carne de bode, que coisa maravilhosa. Eu descobri que bode só presta na panela.
Eu fiquei maravilhado com a mensagem do Rafael, as pessoas me mandando mensagem. Olha, o Rafael pregou tão bem, meu Deus do céu. Rafael cresceu aqui nessa igreja, não sabia pregar. Se enrolava. Na verdade, ele sempre deu uma palavra bacana, mas a evolução dele é grande. Junto com a evolução vem o que? A maturidade. E o que ele aprende aqui não é para ele tocar e vir pregar. Primeiro ele aplica no casamento. Primeiro ele aplica na empresa onde ele trabalha. Primeiro ele aplica com as pessoas que estão ao redor dele. Não é uma questão de chegar aqui e mostrar que sabe pregar ou não. É uma questão de ter crescimento. E se eu perguntasse para você aqui, desses obreiros que estão aqui maravilhosos, dá uma moral para os caras, irmão. Desses obreiros que estão aqui maravilhosos, e pedisse referências, você ia falar, pastor Bruno, homem de Deus. Eu escuto assim, tem uma mensagem pastoral. Pastor Wesley, tem a mensagem dele. Rafael, tem a mensagem. São os irmãos que têm a oportunidade de pregar aqui a mensagem do Senhor. Irmão Patrick, tem uma boa palavra. E os irmãos, agora pergunte por quê? Porque eles se deliciam. Irmão, o negócio é que fonte tu vai buscar. Aí o cara quer dar uma palavra, quer fazer um projeto, ele fala assim, meu Deus, deixa aqui no YouTube. Olhar um pastor aqui, olha o que ele fala, vou ver um podcast. Meu irmão, e a fonte está na mão dele. Olha para o teu irmão, por favor, e fala assim, quando é que tu vai começar a amar a Bíblia? Escuta, olha aqui para mim. Olha, rapaz, desce do alto, isso é tremendo, a pregação é uma coisa tremenda. Olha para ele e fala assim, qual é o leite que tu quer? Italac ou longa vida? Exalte o nome do Senhor, irmão. Se você, volta o texto aí, o versículo 2. Eu não vou chegar até o 10, é claro que o tempo já foi embora, presta atenção. Se você observar, Pedro está falando de um leite genuíno. Quando tu vai no supermercado, tem as 3 marcas que a gente mais conhece. Piracanjuba, quem gosta? Itambé. E como é aquele outro lá que é mais inferior? CCGL. Aí quando tu tá liso, tu vai no CCGL. Quando tu tá mais ou menos, tu pega o Itambé. E quando tu tá top, tu pega o Piracanjuba. E se eu te falar que esse aqui é melhor que o Piracanjuba? Pergunte por quê? Porque o Piracanjuba alimenta o teu corpo. Oh glória, levante a sua mão, irmão, e receba essa palavra. Mas a Bíblia, ela alimenta a tua alma, o teu espírito, a tua mente. Vou dar um exemplo, rapidinho, estou terminando. Eu pego aqui, aí eu vou, tomando meu café, eu acordei, aí eu vou ver aqui eu gosto de UFC. Não sei se é pecado, mas eu gosto, olha para mim. Vou me resolver com Deus depois. Eu estou pagando, não conte para ninguém. Eu estou pagando o aplicativo do UFC, R$30 para me assistir às lutas. Eu pago. Aí eu estou, escuta aqui. Aí eu estou aqui, tu passa para cá, para o lado aqui, Aí tem todas as notícias: política, filosofia, dia a dia, jornal, coisas da tua localidade, do teu estado. Aí quando tu passa o dedo assim, governo está não sei quanto % de inflação. Olha aí. Aí política. Tá, São Paulo em guerra por política. Não sei quantos mortos. Meu irmão, só coisa negativa que o teu dia já começa. Tu já pensou se tu começasse? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Já pensou se tu começasse? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Tu já pensou se tu começasse? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Tu já pensou se tu começasse? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. O problema pergunte qual? A gente está se alimentando com leite pirata, composto. Olha aqui, presta atenção, aleluia. Versículo de número 4. Olha isso. Chegando-vos para ele. Fala comigo essa expressão, mas fala bonito. Está falando de Cristo. Fala assim: a pedra que vive. Que eu saiba, a pedra é um elemento ou um objeto inanimado. Não tem vida. Sim ou não? A pedra, o que é que ela tem? Qual é a função da pedra? É te derrubar na rua. Só que essa aqui é diferente, Não, você não entendeu.
chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita. E sabe o que é interessante? Que a mesma pedra tem duas funções. Quem descobriu quem é a pedra e vê as funções que ela tem, se junta com ela e faz um santuário. Meu Jesus amado, segura. Mas quem não entendeu quem é a pedra, sabe o que ele faz? Pergunte o quê? Ele tropeça na mesma pedra, porque a mesma pedra que edifica, ela também destrói e esmaga, porque ele é amor, mas ele também é justiça. Escute isso aqui, ó. Pedro passa da metáfora do leite para a metáfora da pedra. Ele mostra que nós somos criança no leite. Ele está fazendo um contraste. Ele está falando assim, ó: vocês que são criança, que pensam que são alguma coisa, mas estão no leite, eu vou mostrar para vocês quem é o cara. Aí ele começa a falar de Cristo. Escuta o que eu vou te falar aqui, abre aspas, pastor Gedalias. O segredo do nosso crescimento só é um. Pergunte qual? É com quem tu está unido. Meu Deus. Vou pregar para cá, para esse lado, que eu vi um glória bem aqui. Olha aqui para mim. É para quem tu está junto. Presta atenção. Ele fala que ele é pedra de esquina. Porque a casa da parábola caiu? Porque não tinha alicerce. O que é alicerce? Pedra. Então quando tu vai fazer uma casa, se não tiver o alicerce, a pedra angular, a pedra de esquina, dá glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Quando não tem a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra forte, o que acontece com a casa? Ela cai. Sabe qual é o segredo para o teu crescimento? Pergunte qual? É a tua comunhão com Cristo. Olha para o teu vizinho, olha, e fala: como é que está a tua comunhão com Cristo? Ih, pastor, faz semana que eu não oro. Olha, escuta, segura. Deixa eu me empolgar com o horário aqui. Olha para mim aqui. Segura aí, rapidinho. Ontem quando eu estava vindo do ônibus, 14 horas de viagem de Paraupebas. Aí eu entrei naquele ônibus, sentei lá, coloquei um joguinho, estava entediado, respondia mensagem, e não chegava. Eu falei: meu Deus, a gente entra num ônibus com um cara que a gente nunca viu. A gente não sabe quem ele é. Não sabe se ele vai matar a gente com uma carreta dessa aqui na estrada. Mas a gente está totalmente confiando. Tu para na frente do médico. Tu nem sabe se o diploma dele é comprado ou não. Mas ele te receita remédio, tu vai na farmácia e compra. Tu vai com um pedreiro. Tu nem sabe se ele aprendeu na meia boca, se ele é ruim ou se ele é top. Ele fala: compre isso, tu vai e compra. E no Deus. Só que escute uma coisa. Só consegue ter, aleluia, só consegue confiar em Deus quem conhece Ele. Sabe por que você não confia em Deus? Porque você não conhece Ele. Ah, pastor, mas eu venho no culto. Nicodemos também ia. Pastor, eu ia no culto, eu dou dízimo. Nicodemos também dava. Pastor, conheço a Bíblia. Nicodemos também conhecia. É necessário nascer de novo. Geralmente pessoas que vivem na prática do pecado, elas não oram por mudança interna, elas oram para Deus amenizar o pecado. Senhor, eu não quero mais fazer isso. Ela vai no outro dia e faz, porque ela não está preocupada em mudar. Ela está preocupada em receber perdão e continuar do mesmo jeito. Jesus. Versículo 5. A gente vai embora aqui no 5. Era até o 10. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Se tu está colado na pedra viva, estou esperando. Automaticamente quem cola em pedra morta, fica morto. Não, na verdade, pedra já é morta por si só. Para a pedra ser viva, tem que estar colada onde? Na pedra viva. Você já viu pedra? Escuta, olha aqui para mim. Olha aqui. Olha, crente. Tu já viu uma pedra viva? Olha para o lado. Só se der glória. Se não der glória, é morta. Pode olhar, olha para o outro. Olha para o outro. Se der aleluia, é viva. Se não der, é pedra morta. É pedra morta. Irmão, não tem como não ficar cheio com uma palavra dessa. Dá uma olhada para essa pedra aí. Deixa ele rasgar um glória ao eterno nessa noite. Mas não vai falar que o irmão é uma pedra no teu sapato. Vigia, pedra viva. Olha aí, escute.
Aleluia. Nós somos pedras vivas, amém? Aleluia. Olha essa diferença. Pedro fala assim, ó, quem está colado em Cristo, eu terminei, de verdade. Tinha muitos tópicos aqui, até o 10, mas eu vou terminar aqui. Pedro fala assim, ó, olha o que Cristo fez com vocês. Ele tirou vocês de leite espiritual, olha esse crescimento, para pedra viva. Porque quem está sem Cristo fica tomando leite tóxico. Mas quem está em Cristo sai da condição de leite, meu irmão, e vai para a condição de santuário. Leia aqui comigo o versículo de número 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de quem? 6. Por isso está na escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. 7. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra de 8, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Verso 9, levante a mão e receba essa palavra. Assim diz o Senhor: vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Escuta, por favor. Gedalias, como pego esse texto e fala assim, ó, tu é cabeça, tu não é cauda. Aí o cara pega só o texto de efeito, né? Sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva, povo de Deus, mas esqueceu que para chegar nesse nível tem que estar colado na pedra. Tem que estar junto com a pedra, tem que estar colado com a pedra, tem que sair do leite, tem que ser uma pedra viva, tem que ter maturidade, tem que evoluir, tem que ter crescimento. Porque essa palavra não é para ímpio e não é para crente meia boca. Oh glória. Feche os seus olhos. Com muita tristeza eu paro. Feche os seus olhos. Querido Deus, essa aqui é a tua igreja. Ela não é minha, ela não é do pastor Bruno, nem do pastor Wesley, ela é tua. Nós queremos estar agrupados em ti, ó pedra de esquina. Segure nas nossas mãos. Você pode orar, dizer assim comigo: Deus, me dá crescimento espiritual. Você pode orar, sabendo que quando você pedir isso a Deus, vai começar a aparecer obstáculos e problemas na tua frente, mas o Senhor que te chama, aleluia, Ele segura nas tuas mãos. Nós queremos crescimento espiritual, Senhor. Nós não queremos ser crentes, Senhor amado, que vamos morrer tomando leite. Nós queremos estar agrupados em ti, ó pedra angular. Tem pessoas aqui que precisam tanto desse amadurecimento. Eu sei que esse amadurecimento vai trazer paz para esse casamento, vai trazer paz para a criação dos filhos, vai trazer paz e organização para as finanças dessa família. Meu Deus, nós não precisamos pular no mistério, rodar somente, não, nós precisamos de amadurecimento espiritual. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso estar em ti, mas meu coração é teimoso demais para admitir. Se eu cair,